Era só na segunda aula. Na primeira é muito importante. Quem é? Donald Trump. O que aconteceu com ele? Se você não viu, é a primeira parte. Não deixe de assistir. Donald Trump e sua história, quando seguiu a ideia de que Jerusalém deve ser a capital única, indivisível e eterna de Israel, e teve a coragem de visitar o Muro do Templo, rezar lá, mudar a embaixada dos Estados Unidos, de Tel Aviv a Jerusalém. O fato de que tentaram matá-lo recentemente e a ferida na sua orelha direita foi curada, até fez com que alguns associassem ao Donald Jr. Trump com esse texto apocalíptico que fala de um personagem cuja ferida mortal foi curada. A pergunta que deixamos na mesa é: poderia Donald Jr. Trump, quando ganhar as próximas eleições, facilitar o retorno do resto dos judeus que ainda estão no exílio e na reconstrução e receber o título de Mashiach, de Messias, entregue pelo governo e por o Estado de Israel? Essa foi a pergunta que deixamos no ar na aula anterior, que nos cabe estudar agora. Então vamos começar sobre o tema de Mashiach. Vamos começar pelo significado de Mashiach na Bíblia hebraica. Na Bíblia hebraica, o termo Messias, Mashiach, significa um filho. E Mashiach não é um nome próprio, é um título religioso, político, ou político-religioso. O fato de que Mashiach é um título e não um nome próprio, quero dizer que não se refere a nenhuma pessoa em particular. Não existe uma pessoa chamada Mashiach na Bíblia hebraica. Mashiach, como é um título e não um nome, indica um papel, indica uma função, não define uma pessoa, mas um ofício, uma designação. É como se diz em português presidente. Presidente não é um nome próprio, como João, por exemplo. João é um nome próprio, presidente não é um nome próprio. Presidente é um título que indica uma função que qualquer pessoa pode realizar. Natural, Juan, o presidente do banco, Pedro, o presidente desta ONG, ou Trump, o presidente dos Estados Unidos. Todos são presidentes, todos são presidentes. No entanto, todos são pessoas diferentes. A mesma coisa acontece com o termo hebraico Mashiach, traduzido Christos para o grego, untado para o ladino e ungido ao português. No contexto bíblico, o termo Mashiach era usado para se referir aos sacerdotes, era usado para se referir aos profetas, era usado para se referir aos reis de Israel, que era ungido com óleo como um sinal de sua elevação divina, de sua legitimidade. Visto assim, por exemplo, Arão foi o primeiro ungido, digamos assim, o primeiro untado, o primeiro Messias sacerdotal de Israel. Em Êxodo capítulo 30 está escrito: e ungirá Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me sirvam como sacerdotes. Sim, lá aparece o verbo ungir, de uma raiz hebraica similar à de Mashiach, neste caso Mashah, ou seja, ungir ou ungir, untar com algo, de preferência com óleo, então é chamado de óleo da unção. Em Levítico, capítulo 8, versículo 12, está escrito: e derramou do óleo da unção. Isso é muito importante. Vai lá. Sok mishemen hamishah. Mishemen hamishka. Esse hamishka fala sobre unção no Al Rosh Aaron, Baismaj. E esse é Baismaj. Baismaj. É um som difícil de pronunciar, mas é importante tentar pronunciá-lo. Ok. Baismaj. Sim? Baismaj. Ele ungiu. Ele ungiu. O que temos aqui? O que temos aqui? Uma consagração. É isso que temos aqui. Ok? Baimshaj. Unção. Ele ungiu.
Isso é o que temos. Se uma consagração com óleo de unção, chamamos de óleo de unção sobre uma pessoa, uma consagração com óleo de unção, neste caso. Unção, o Hamish já, de uma pessoa ungida. Essa pessoa ungida se torna como Bajims já. Ela foi ungida. Nesse caso, a unção com óleo de Arão em seus filhos, para separá-los dos outros, para que se encarregassem do serviço sacerdotal. O sumo sacerdote não é o nome de uma pessoa, é o nome de um cargo. O nome era Arão, o cargo era sumo sacerdote, ungido como separado do resto, por esse ato de unção, pois Arão é um Mashiach. Arão é um Christus. Arão é um ungido. E como um ungido, como um Mashiach sacerdotal, tinha um papel crucial, tinha um ofício sagrado, relacionado com a intercessão diante de Deus, representando o povo de Israel e trazendo a mensagem de Deus ao povo de Israel. Que como Mashiach sacerdotal. O sumo sacerdote era o único que podia entrar no lugar santíssimo, no tabernáculo, e mais tarde no templo, uma vez por ano, no Yom Kippur, de expiação, para fazer expiação por ele mesmo, pelos pecados do povo. Então, a unção com óleo simboliza essa separação do sacerdote para um propósito sagrado, fazer um sinal de que a pessoa ungida, ela estava reservada para servir a Hashem e ao povo de Israel em uma capacidade especial, inclusive extremamente sagrada. O fato de Arão ter sido ungido, haja sido declarado ungido Mashiach, não significa que fosse Deus, nada disso. Não significa que fosse uma encarnação de Deus ou uma extensão de Deus. Ontologicamente falando, absolutamente nada a ver com a natureza, com a essência divina. Muito menos que tenha a ver com uma forma de Deus, de jeito nenhum. Absolutamente de jeito nenhum. O ungido destaca separação, autoridade, legitimidade para realizar uma missão atribuída pelo céu. Os profetas também foram ungidos. E, por definição, foram Messias, em 1 de Reis, por exemplo, capítulo 19, versículo 16, o Eterno diz a Elias que ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Está aí na sua tela, inteligente, primeiro livro de Reis, capítulo 19. E aí, Timshaj é derivado da mesma raiz Mashaj, o que significa ungir, ungido. Os profetas ungidos foram os profetas messiânicos, os profetas messias de sua geração. Os reis de Israel também foram messias, porque também foram ungidos na Bíblia hebraica. Os reis, como os sacerdotes, como os profetas, eram ungidos com óleo e era referido como Mashiach, que significa, como já disse, ungida do Christos, ou Christos, ou untado em grego e ladino. Esporadicamente na língua que falavam nossos ancestrais. Na Espanha. E cada rei legítimo era um Mashiach. Cada rei legítimo era um Mashiach, era um ungido, era um Christos. Em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1, documenta-se, por exemplo, que Saul, o primeiro rei de Israel, foi um Messias para a sua geração. Você pode ver isso aí na sua tela, em primeiro livro de Samuel, capítulo 10. O versículo 1, de fato, está sublinhado em azul, para que veja onde está o termo do qual estávamos falando. Então Samuel pegou o frasco de óleo e derramou sobre a cabeça de Saul. De Saul, o beijou e disse, não te ungiu, o Senhor. Ok? Ok. Aí está essa expressão, Meshachá e Adonai. Aqui tem Meshachá, Adonai, ungido de Adonai, ou seja, Saul, ele foi um rei Messias para a sua geração. Depois dele veio o rei Davi, que também foi um Messias para a sua geração. Ungido do Adonai para nosso povo Israel.
Em 1 Samuel, capítulo 16, verso 13, está documentado que então Samuel pegou o chifre de óleo e ungiu a Davi em meio às suas feridas. Irmãos, observe o texto hebraico destacado em azul e sublinhado diante dos seus olhos. Vayimshach oto. E ele o humilhou. Da mesma raiz, Mashiach, Davi se tornou Mashiach. Davi se tornou Mashiach, um Idu, um ungido para a sua geração. Fica demonstrado, então, que na Bíblia hebraica, os sacerdotes, como os profetas, como os reis, eram ungidos com óleo, e eles eram referidos com esse título de Mashiach, que significa ungido. Se formos contar, por exemplo, a quantidade de Messias que tivemos em nossa história judaica, em 4.000 anos não teríamos dedos nas mãos nem nos pés para contá-los. Que alguém fosse declarado Mashiach, seja na função sacerdotal, profética ou monárquica, não tem nada a ver com divindade, não tem nada a ver com alguém divino, não tem nada a ver com um ser de outro planeta, que aparece e então é o Messias. Não é assim, ok? Mas o mais interessante da Bíblia hebraica é que não apenas sacerdotes judeus, ou profetas judeus, ou reis judeus, podem ser chamados de Messias, também pessoas não judias, podem ser chamados de Messias e ungidos por Deus, separado por Deus, para realizar alguma missão especial em favor do povo israelense. Falamos sobre Ciro, persa, né? O exemplo mais claro de um não-judeu chamado Messias na Bíblia hebraica. E devido à sua importância, vamos olhar esse detalhe novamente. Isaías capítulo 45, versículo 1. Assim diz Adonai ao seu ungido. Observe como diz. Adonai limshiju lekoret ko amar. Adonai limshijo lekoresh. Koresh no texto hebraico, ao qual tomei pela mão direita. Ciro é chamado ungido, Mashiach, pelo Eterno, destacando assim esse papel crucial que ele teve na libertação do povo judeu do cativeiro babilônico e permitindo e fornecendo os recursos também para a reconstrução do segundo templo em Jerusalém. Qual é a mensagem que temos aqui? A mensagem é que o Eterno pode separar e consagrar não-judeus para cumprir seus propósitos e beneficiar seu povo. O fato de que não-judeus podem ser chamados Messias mostra que o propósito divino e a missão sagrada não estão limitados pela etnicidade ou pela nacionalidade. A unção de pessoas não judias, como Ciro, mostra como Hashem pode intervir na história de maneira surpreendente, de maneira poderosa, usando reis e líderes de outras nações para realizar seus planos com Israel. Ao chamar Ciro de Messias, a Bíblia hebraica reconhece a soberania de Hashem sobre todas as nações e a sua capacidade de guiar a história de Israel para o seu propósito final, utilizando até mesmo não-judeus para uma tarefa tão sagrada. Deus pode ungir qualquer pessoa, independentemente de sua origem, para realizar missões especiais que beneficiem seu povo e cumpram sua vontade na história da redenção. Isso não tem nada a ver com aquele outro. Muito cuidado. Isso não tem absolutamente nada a ver com esse outro conceito único e particular que encontramos na Bíblia hebraica para se referir a um Messias único e diferente dos outros, para realizar uma missão única e diferente dos outros Messias. Se neste caso a Bíblia hebraica não usa o termo Mashiach, sino o Mashiach. O Mashiach, o Messias, como um único, diferente dos outros Messias. E este é o Messias Redentor. Este é o Messias Redentor. Este é o Mashiach Ben Yosef.
Mashiach ben David. Não podemos errar aqui. Não podemos nos enganar aqui, então vou explicar em algum detalhe. Ali você tem Mashiach e Hamashiach. Na verdade, essa palavra não se pronuncia tão forte, Mas eu faço assim para que você possa ouvir a diferença. Mashiach e Hamashiach. Uma coisa é Mashiach sem o artigo definido e outra coisa é o Hamashiach, o Messias. Você pode olhar aí na sua tela para ver muito melhor. Mashiach significa ungido, um Messias. Hamashiach significa o ungido, o Messias. Então, o Hamashiach, com esse artigo definido, transforma Mashiach em o Messias. Vamos comparar isso. Existem muitas Bíblias, muitos livros no mundo, mas só existe uma Bíblia. A Bíblia, a Torá. Sim, quando dizemos a Bíblia. Estamos falando de algo único, não há outro igual. Não há outro igual. Se você tem em casa um livro único e especial, e seus filhos sabem que você tem essa preferência, e você está na sua sala e quer que um dos seus filhos te passe aquele livro, mesmo que tenha 1000 livros lá, eu tenho aqui, há um monte de livros aqui atrás, mais outros, tenho nos meus outros estudos, ok? Se você tem um dos seus filhos e você pede para ele te alcançar um livro e diz, por favor, traga-me o livro. Se você diz para seu filho, traga-me o livro, ele sabe que só tem um entre todos. Tem um entre todos que você considera o livro único e diferente do resto. Da mesma maneira, quando nas Escrituras, quando na Torá, nos profetas se fala de Mashiach, estão falando de um tipo de unção única para uma missão única sobre uma pessoa única que supera tudo o que vamos de Messias. No termo Messias até aqui, quer dizer, quando os profetas e os escritos judaicos posteriores falam do Mashiach, sempre se refere a um Messias único e diferente dos outros ungidos, dos outros Cristos, dos outros ungidos, dos outros Messias. Este Messias é visto como um redentor que terá uma missão especial na história da redenção, este Messias. O Mashiach é um descendente do rei Davi, que no fim dos tempos vai restaurar o reino davídico a Israel, vai edificar um templo único em Jerusalém, de acordo com as especificações do profeta Ezequiel, e fará surgir na terra de Israel, a favor de Israel e do mundo, um reino de paz, de justiça, de segurança. Como está escrito? Dias estão chegando, diz Hashem, em que levantarei a Davi um renovo justo. Palavras extraordinárias do profeta Isaías. E reinará como rei, que será abençoado e fará julgamento e justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro, e esse será o nome com que o chamarão Adonai Siddiqueno, o Senhor é nossa justiça. Mas eu não estou falando, meus amigos, eu não estou falando deste Messias. Não estou falando deste Hamashiach, mas dos ungidos que tivemos em nossa história. Seja pela vida sacerdotal, profética ou monárquica. E estou falando que até mesmo Deus pode dar para uma pessoa não judaica o papel de ser Mashiach, de ser um ungido, um separado para Israel, um ungido para Israel, a fim de ajudar Israel a defender-se de seus inimigos, reconstruir o templo e trazer de volta todos os exilados de Judá e Efraim. Ou seja, enquanto vemos uma pessoa como Messias, atenção, enquanto vemos uma pessoa como Messias, no sentido que eu descrevi, e sem confundi-lo com ele, Hamashiach, o único ungido, o Mashiach ben David, não estamos de forma alguma faltando com a descrição bíblica
do Messias. E nesse sentido, trazemos de volta a pergunta com a qual começamos o show de hoje. Será que Donald Jr. Trump poderia, quando ganhar as próximas eleições, facilitar o retorno do restante dos judeus ainda no exílio? Poderiam facilitar a reconstrução do terceiro templo, e devido ao seu alto cargo e ao enorme poder que tem o presidente dos Estados Unidos, fazer tudo isso e receber o título de Mashiach, de Messias, do Messias do terceiro templo, inclusive concedido pelo governo e Estado israelense? A resposta é absolutamente sim. Isso é possível, é totalmente viável, biblicamente apropriado e elasticamente possível, com toda a probabilidade. Então temos que ficar surpresos e sair correndo porque Donald Jr. Trump, uma vez que ganhei as eleições, ajudei Israel a se reconstruir, construir o terceiro templo e que por isso o vemos como anti-Messias ou como anticristo? Absolutamente não. Absolutamente não. Não há por que sair correndo e entrar em pânico profético. Para que isso aconteça, de forma alguma, culpe Donald Jr. Trump como anti-Mercedes. Eu já te provei que, do ponto de vista bíblico, Mashiach não tem nada a ver com divindade. Não tem nada a ver com alguém que se torna um Deus. É um ato apoteótico, estilo os romanos, como os romanos faziam deuses por votação, etc. Absolutamente não é assim. Agora bem, se Donald Jr. Trump ganhar as eleições uma vez e com todo o poder que tem um presidente dos Estados Unidos, decide apoiar Israel para reconstruir o terceiro templo, o que vai acontecer? Vai fazer ou não vai? E se decidir fazer ou não? Como ele faria isso? Como pode ser reconstruído o terceiro templo neste momento? Isso é o que vamos ver na próxima aula, que eu não quero que você perca por nada deste mundo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso agora mesmo. Sem mais demora, faça isso agora. Pega o seu telefone, clique em inscrever-se, toque no sininho, não deixe de tocar no sininho, porque quando você toca o sininho, está nos dando permissão para te avisar quando começar a próxima aula sobre Trump. O Messias, o terceiro templo. Shalom.